Existe uma preocupação hoje na categoria médica, que é a propaganda, a maneira como os médicos chegam até a população, a maneira como falam a respeito dos seus serviços. Por isso, existe uma intenção, de nortear a divulgação do trabalho do médico junto à população, considerando o Código de Ética Médica, capítulo 13, que é relativo a essa publicidade médica e resoluções do Conselho Federal de Medicina estão estabelecendo normas específicas para tomar todo o cuidado em relação a esse assunto. Eu estou recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí dois convidados, dois médicos, dois especialistas. O doutor Eric Barros, que é otorrinolaringologista, e o doutor Rafael Fonseca Lustosa, que é especialista em defesa médica, assessor jurídico do CIMEP. Doutor Rafael e doutor Eric, boa tarde aos dois. Gostaria de agradecer a presença de vocês para tratar de um assunto que é tão importante, que tem tudo a ver com a saúde da população em momentos como os de hoje, em que circulam muito rapidamente as informações. Doutor Rafael, começo a conversa com o senhor, querendo saber exatamente por que as mudanças, essas regras de publicidade foram revistas, o que levou à necessidade das mudanças atuais. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Joelson, é uma pergunta muito importante. E esse é um tema que ele não é interessante apenas para a classe médica, mas para a população como um todo. Você aí que está nos assistindo e que busca serviços médicos pela internet. O Conselho Federal de Medicina, atento às mudanças sociais, à modernização das relações, ele tratou de atualizar as normas que regulamentam a publicidade e a propaganda na área médica. Porque percebeu-se que houve uma mudança na sociedade e na busca por serviços médicos, principalmente nos últimos 10 anos, certo? Porque a última resolução que tratava sobre publicidade e propaganda, Joelson, datava de 2011, certo? E em 2011, nós não utilizávamos as redes sociais, nós não usávamos a internet da forma como usamos hoje. Basta ver que em 2011, o Facebook era uma rede social recém-nascida, digamos assim. O Instagram e o WhatsApp, o YouTube, que são as redes sociais mais usadas atualmente no mundo, elas eram recém-criadas. Então, hoje, se o cidadão quer buscar bens ou serviços, ele vai para a internet. Não só para comprar bens de consumo, não só produtos, mas ele também vai procurar um serviço médico, ele vai procurar a rede social daquele médico, ele vai procurar saber se aquele médico, onde é que ele atende, se ele é especialista em determinada área. Então, o uso da internet, ele mudou muito de 2011 até 2023. Atento a isso, o Conselho Federal de Medicina, depois de 3 anos de intenso estudo, de consultas públicas, de consultas aos conselhos regionais de medicina de todos os estados do Brasil, conseguiu compilar esses estudos e modernizar a norma que trata sobre publicidade médica. Essa norma ela foi atualizada e publicada agora, em 2023, é muito recente a publicação dessa norma, e a partir de então, os médicos terão que obedecer a essas regras sobre publicidade e propaganda. Agora, doutor, o senhor como advogado, o senhor sabe que os códigos éticos, eles têm eles têm uma base meio que de recomendação. Sim. Como é que o CIMEP pode, através do que foi proposto, que está sendo discutido, fazer com que isso possa resultar em punição para aqueles que descumprem regras? Existe essa preocupação interna? Sim. Na verdade, Joelson, a modernização dessa norma, dessa legislação que trata sobre publicidade, ela veio não só para regulamentar o mercado de serviços médicos, mas também com a finalidade de proteger a própria população dos maus profissionais. Infelizmente, nós temos nos deparado com diversas notícias tristes de pessoas que vêm a óbito ou que têm prejuízos e danos sérios decorrentes de procedimentos médicos feitos por profissionais que venderam serviços de forma equivocada, de forma antiética até nas redes sociais. Então, hoje o cidadão, para ele buscar um serviço médico nas redes sociais, principalmente, que é o que é mais usado pelo brasileiro, ele tem que se cercar de alguns cuidados. E o médico, ele está obrigado a obedecer regras, certo? Regras que estão dispostas nessa resolução para que possa vender os seus serviços por meio das redes sociais. Por exemplo, Joelson, eu vou te dar aqui alguns exemplos para que a população possa entender como os maus profissionais se comportavam nas redes sociais antes e depois dessa resolução.
nós nos deparávamos muito com profissionais que publicavam fotos dos pacientes, publicavam fotos de aquele famoso antes e depois. As pessoas fazem procedimentos estéticos e a resolução anterior, de 2011, vedava o uso desse tipo de publicação. Então era proibido fazer isso. Hoje não é mais? Hoje não é mais. A partir dessa resolução do Conselho Federal de Medicina, fica permitido o uso de imagens de antes e depois. No entanto, Joelson, essa resolução ela traz algumas regras, não é simplesmente postar a foto do paciente. O médico tem que, por exemplo, obter o consentimento do paciente para que possa utilizar a sua imagem. Ele tem que tentar anonimizar o paciente, que é colocar aquela tarja nos olhos do paciente. Ele tem também que fazer uma publicação, um texto acompanhado da imagem, dizendo quais são as recomendações daquele procedimento, o que é que pode levar em conta para aquele procedimento chegar naquele determinado resultado. Então, muitas vezes o paciente tem um sonho de ter um determinado resultado, de ter um rosto parecido com alguém que admira, e o médico tem a obrigação de usar a sua publicidade, a sua propaganda médica difusiva para ensinar o paciente de que existem diversas variáveis no ato médico que podem incidir naquele procedimento. Importante ressaltar também, Joelson, que essas normas elas já foram, a resolução já foi publicada, mas ela só passa a valer a partir de março do ano que vem, que é um período em que os médicos e as empresas que trabalham com publicidade e propaganda vão ter para se adequar a essas novas normas. Muito importante. Agora, doutor Eric, o senhor como médico na área da otorrinolaringologia, como é que as pessoas podem saber que elas estão sendo ou não vítimas de uma propaganda enganosa? Boa tarde, Joelson. Boa tarde aos amigos que estão em casa. Então, assim, a medicina ela não é uma ciência exata, né? Ela não é uma matemática, não é como 2 mais 2, que sempre é 4. A medicina é uma ciência biológica. Então, existem várias variáveis que estão interferindo em qualquer tratamento que você vá fazer, seja um tratamento clínico, seja um tratamento cirúrgico, e que vão ter algum impacto ali no resultado. Ou seja, o médico ele não tem, de forma alguma, absoluto controle sobre o resultado final daquele tratamento. Na medicina não existe um contrato de fins, é um contrato de meios, né? O médico que ele tem não é a obrigação de garantir um resultado determinado, nem mesmo uma cura. O que ele tem que garantir é que ele vai utilizar de toda a sua experiência, de boas práticas, de práticas que estão reconhecidas e estabelecidas no meio científico e no meio médico, para que aquele resultado seja atingido. Isso, felizmente, acontece na maioria das vezes, né? Mas existem fatores que são individuais. Todos os tratamentos eles têm suas falhas, todos os tratamentos têm as suas complicações, todos os tratamentos têm os seus problemas. E é preciso saber disso, né? E informar o paciente. Então, por exemplo, todo tratamento que porventura é divulgado como tendo um resultado garantido, não há nenhuma complicação, não tem nenhum possível efeito adverso, uma coisa muito bonita, muito floreada, muito exagerada, muito provavelmente isso não confere com a realidade, porque a realidade não é essa. Todo tratamento que porventura é realizado por um único profissional, né? Mas até a pessoa que se auto-intitula, que criou aquele tratamento, também não é muito factível, né? Hoje em dia o conhecimento é muito disseminado, muito amplo. Aquilo que realmente funciona, rapidamente começa a ser praticado por vários profissionais. Então não existe esse lance de eu ter um tratamento que somente eu realizo, somente eu faço e que ele é melhor do que todos os outros, né? Então todos esses superlativos, digamos que são indícios de que alguma coisa está sendo exagerada ali naquela propaganda. Agora, doutor Eric, o senhor admite que as redes sociais hoje, que as formas mais modernas de propaganda, elas podem ajudar, por exemplo, as pessoas a escolherem o especialista que ela de fato precisa? Porque é outra preocupação. Você, às vezes, tem um problema. Pronto, na área do senhor, que é a otorrinolaringologia. Muita gente pode ter dúvidas sobre... Estou precisando de um cirurgião plástico para falar a respeito do meu nariz, boca, enfim. Ou eu procuro um otorrino. Como é que esse mundo moderno ajuda na definição desse especialista? Então, assim, muitas vezes as leis elas surgem para regulamentar situações culturais e sociais que mudam, que às vezes já estão até estabelecidas. Eu acho até que, na minha opinião, né, essa resolução ela demorou, assim, ela deveria ter vindo antes, né, porque já está com muito tempo que a sociedade mudou, que o mundo mudou. Então, hoje em dia, é verdade o que você está falando, né? Os profissionais, eles querem os pacientes, eles querem conhecer o profissional, até mesmo do ponto de vista do comportamento dele, né, do caráter, da maneira que ele fala, da maneira que ele se expressa.
da maneira que ele atua. Muitas vezes quer saber os resultados para ver se aquele resultado específico bate com o estilo de resultado que ele quer. Isso acontece às vezes em procedimentos estéticos, né? Existem vários cirurgiões que têm resultados um pouco diferentes uns dos outros e às vezes o paciente acha melhor esse. A beleza é um pouco subjetiva, por exemplo. Então, eu prefiro esse resultado ou eu prefiro esse. Então, essa divulgação serve até para orientar melhor o paciente de que tipo de resultado ele busca ou que tipo de profissional é mais adequado para aquilo que ele almeja, para aquilo que ele quer. Escolher médicos pela quantidade de seguidores, por exemplo, não é o critério, né? Não acho que esse é o melhor dos critérios, entendeu? Não acho que esse é o melhor dos critérios, não. Muito bem, eu quero agradecer aos senhores pela participação, doutor Eric, muito obrigado por ter vindo, ao assessor jurídico também do CIMEP, doutor Rafael, muito obrigado a vocês por ajudarem a gente a esclarecer mais a população sobre os cuidados que precisam ter com a saúde e as restrições que devem fazer a alguns artifícios de propaganda que podem ser enganosos e prejudiciais à saúde. Muito obrigado, boa tarde, doutor Rafael. Uma boa tarde. Obrigado, doutor Eric. Boa tarde. Uma ótima tarde para o senhor.